Abra sua Bíblia aí, querido, no Salmo de número 128, versos 1 ao 3. Livro dos Salmos, capítulo 128, verso 1 ao 3. Aproveitando aí o Dia dos Pais, vou dar uma palavra breve sobre esse texto. Aí, em homenagem ao Dia dos Pais hoje, Salmo 128, verso 1 até o verso de número 3. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Querido, Deus é um Deus da família. A Bíblia nos diz lá em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e criou a mulher da costela de Adão. Quando a raça humana torna-se corrompida, maculada, manchada pelo pecado, Deus vem com o dilúvio, mas preserva quem? Uma família. Noé, a sua esposa, seus 2 filhos e as suas 2 noras. Quando você chega em Gênesis capítulo 12, Deus entra em aliança com Abrão, que significa pai exaltado, que depois torna-se Abraão, pai de multidões, quando já era idoso e nem filho tinha. A partir de Abraão, então, Deus, através da aliança das obras, mantém essa aliança, esse pacto, esse compromisso, esse testamento com as futuras gerações, Abraão, Isaque, Jacó, José e o povo de Israel. Quando nós chegamos em Êxodo capítulo 12, Deus vai instituir a Páscoa, preparando o povo de Israel para a libertação do Egito, depois de 430 anos, para a saída da terra prometida até Canaã. E o que Deus faz? Deus institui a Páscoa. E a Páscoa era um cordeiro sem defeito, que a família deveria comer com ervas amargas, vestidos preparados para a saída. E o sangue derramado do animal deveria ser passado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, ao passasse, visse a marca do sangue e não matasse os primogênitos. E o que acontece se a família fosse muito pequena para comer o cordeiro? Deveria chamar o seu vizinho, e o vizinho deveria então comer com aquela família o cordeiro. E no outro dia então o povo de Israel sai só de homens 600.000 em direção à terra de Canaã, dirigido pelo profeta Moisés. E assim Deus trabalhou durante todo o Antigo Testamento. Quando você chega no Testamento, Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1, você vai ver que Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, através de uma família. O pai era quem? José, e a mãe? Maria. Ali ele nasce, ali ele é criado, né? E ali ele vive a sua vida até iniciar o ministério, de acordo com Lucas capítulo 2, aos 30 anos, dos 30 aos 33. Mas até iniciar o ministério, ele viveu entre seus irmãos, junto com seu pai e com sua mãe. E a Bíblia nos diz que as pessoas conheciam o pai de Jesus, que era José, que era carpinteiro, conheciam os seus irmãos e as suas irmãs, né? Então, quando você olha para a Bíblia, você percebe que Deus é o Deus da família. E isso faz toda a diferença, porque existem 3 coisas que o diabo detesta. Primeiro, o diabo detesta Deus. Ele é anti-Deus. Segundo, o diabo detesta família, casal. O diabo é especialista na destruição de casamentos. E o diabo odeia crianças, porque desde que o mundo é mundo, o diabo usa governantes,
reis, imperadores para aniquilarem, para matarem crianças. Assim era no Antigo Testamento. Moloque, Baal e outros deuses e outras divindades, não apenas ao redor da terra prometida Canaã, mas se você estudar a antropologia, você vai observar que praticamente quase todos os povos tinham alguma divindade para que fosse aplacada sua ira sobre o povo, ou para que abençoasse o povo, era necessário o sacrifício de crianças. Mas Deus é o Deus da família. E quando você lê o Salmo 127 e o Salmo 128, você vai ver especificamente que Deus vai tratar sobre a família. A família não é um projeto humano. A família é um projeto divino. Nasceu no coração de Deus para a perpetuação da espécie. E o Senhor disse a Abraão que ele seria pai de multidões. Olhe para as estrelas, se você puder, conte-as. Se você puder, conte os grãos de areia do mar, porque assim será a sua descendência. E quando Deus criou o primeiro casal, o Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus os abençoou. Quando um homem se une à mulher, através do casamento, existe ali a bênção de Deus sobre o casal. Mas dentro desse contexto da família, a família então é constituída de um homem e de uma mulher com ou sem filhos. E Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher, de acordo com Efésios capítulo 5, do verso 22 a 33, e assim funciona a Bíblia. E esse texto do Salmo 128, dos 3 versículos nos quais nós lemos nessa noite, vai tratar sobre algo importante que a psicologia já definiu, mas que a Bíblia já diz desde Gênesis, que toda família precisa ter uma figura paterna. Meninas precisam da cara de um pai, de um homem barbudo, de um bigodudo, precisam de uma voz, de uma presença, de uma pele masculina, para que elas saibam o que é ser homem. E meninos precisam de uma figura paterna, para que saibam o que é ser marido, o que é ser homem. E a referência das filhas, ou da filha, sempre vai ser o pai. Se essa figura for uma boa figura, a menina, quando crescer, vai desejar casar com um homem que seja, em certa medida, o espelho do pai. Ela não vai querer menos daquilo que o pai foi para ela. Se o pai foi amoroso, se o pai foi brincalhão, se o pai abraçava, se o pai beijava, se o pai amava, se o pai dedicava tempo, investia na filha, se o pai buscava na escola, se o pai ia nas reuniões chatas da escola. Eu nunca vi uma reunião tão chata quanto a reunião de pais da escola. Quem já foi em reunião de escola? Oh meu Deus, não tem trem mais chato na vida do que aquilo. Mas o pai que tem a filha ou filho vai nas reuniões chatas da escola. E assim, e se o pai tem o seu coração voltado para as filhas, ou para o filho, e faz o melhor dentro da possibilidade dele, para o filho e para a filha, o filho vai crescer sabendo o que é ser homem, o que é ser marido, o que é ser pai. A filha vai saber o que é ter um homem que ama uma mãe. Essa semana eu estava vendo um vídeo americano em que a esposa fez de propósito. O marido estava ali a mexer na cozinha, preparando a janta. Ela veio por trás, abraçou o marido se voltou, deu-lhe um beijo nos lábios,
e as crianças que estavam por ali brincando, correram todas para o pai e para a mãe, abraçaram o pai e a mãe, beijaram o pai, beijaram a mãe. Isso é o grande sucesso da vida. Essas crianças vão crescer sabendo que o homem ama a mulher, e que a mulher ama o homem, e quando crescerem vão dizer: eu, quando casar, quero ser um homem que ame a mãe como meu pai sempre amou minha mãe. E a filha vai crescer dizendo: eu quero ter um marido como meu pai é com a minha mãe. Assim funciona a família. Isso porque pais e mães tornam-se referenciais para a vida dos filhos. E aqui nesse texto o grande referencial é o homem. O grande referencial, o grande modelo nesse texto é o pai. Então eu queria falar sobre um pai que faz diferença. Um pai que faz diferença. Em primeiro lugar, um pai que faz diferença vive para a glória de Deus. Veja aí o verso 1. Bem-aventurado o quê? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus. Aquele é masculino, é um pronome, né? Mas é um pronome masculino, não é um pronome feminino. Se fosse feminino seria o quê? Aquela. O cabeça da família é o homem. O sacerdote do lar é o homem. Quem comanda a família é o homem. Quem decide, toma as decisões finais é o homem. O homem, o cabeça, não se furta suas responsabilidades como marido e como pai da casa. Hoje nós estamos vendo um problema de que homens não querem assumir compromissos dentro de casa, não querem assumir responsabilidades, e muitos homens dessa sociedade estão se furtando a assumirem essas questões que são bíblicas. Mas o texto diz que o homem da casa, ele tem que temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. E isso, irmãos, quão difícil é. Sabe por quê? Deixa eu dar uma dica para você. Os filhos são mais inteligentes e os filhos percebem as coisas mais do que nós imaginamos. Certa feita, numa igreja que eu pastoreava, eu sempre perguntava à esposa, ambos eram da igreja, eu perguntava: cadê seu marido? Ah, pastor, ele fala assim, que a igreja é boa para mim e para as crianças, então ele manda minhas crianças para a igreja. Eu falei: é mesmo? Ele está falando isso com você? Ele falou: é desse jeito, pastor. Então tá bom, vou lá fazer uma visitinha para ele. Aí fui lá fazer uma visitinha, bater um papinho com ele. E disse para ele: você está mandando a patroa e as crianças e você não vai? Não, pastor, eu sou da igreja, mas assim, sabe, eu quero que meus filhos sejam criados na igreja, isso é bom para minha mulher, isso é bom para os meus filhos. E eu falei: olha, a igreja, Cristo, a palavra é bom para a esposa e para as crianças, mas é bom também para você. Porque depois que seus filhos crescerem, eles não desejarão ir à igreja, porque você que é o pai, que é o cabeça, que é o sacerdote do lar, você não dá exemplo. Porque você não é modelo. Eles têm a mãe com o espelho, mas não tem o pai, que é o cabeça da família, como modelo. E o pai precisa ser modelo no que diga respeito a viver para a glória de Deus. Os filhos precisam saber que o pai cristão é um homem que lê a palavra. Os filhos precisam saber que o pai cristão é um homem de oração. Os filhos precisam saber que o pai cristão é um homem comprometido com Deus através da igreja. Que ele é uma pessoa responsável com Cristo e com a igreja de Cristo e com a obra de Cristo. Porque os filhos vêm, os filhos discernem, os filhos sabem, como aconteceu certa feita. E você sabe que as mulheres, as meninas são mais perspicazes mais capciosas do que os meninos. Às vezes os meninos são mais lentos, mas as meninas são muito feeling, elas possuem um sexto sentido que o homem nunca o terá,
porque Deus não fez o homem com o sexto sentido. E sabe qual que é o sexto sentido da menina? Certa feita, o pai falou assim com a filha: minha filha, sua mãe está arrumando para você a igreja, você não vai se arrumar para ir à igreja? Eu não, o senhor não vai, o senhor não dá exemplo, para que eu vou? Meu pai falou: não tem problema, vamos mudar isso. E o pai vai tomar banho, vai trocar de roupa e nós vamos todos à igreja. Ou seja, os filhos percebem se o pai, ele tem compromisso, se ele ora, se ele lê a Bíblia. Os filhos percebem se esse pai cristão, como que ele trata a sua esposa, como ele convive com a sua esposa, que tipo de relacionamento, de comunhão, de diálogo, de interação, de convivência existe entre esse pai cristão e essa mãe. Eles podem não falar nada, eles podem não fazer nenhum comentário, eles podem ficar silenciosos, emudecidos, enquanto crescem, mas eles sabem tudo que acontece dentro de casa, eles sabem como o pai trata a mãe, eles sabem que tipo de cristão este pai que ela tem é. Sabia disso? E muitos filhos crescem e não permanecem na igreja, porque não poucas vezes o pai nunca foi exemplo de um cristão verdadeiro dentro de casa. Ele era até da igreja, ele era até membro da igreja, mas não era um modelo de cristianismo verdadeiro dentro de casa. E por isso, um pai que faz diferença é um pai que vive para a glória de Deus. É um pai que é aquele que puxa a esposa para vir para a igreja, que puxa os filhos e não o contrário, que vem a reboque. Tem pai que a mulher tem que trazer a reboque. Tem pai que o filho, a filha precisa trazer a reboque. Porque se a mãe, se a esposa ou os filhos não o trouxerem, não falarem com ele a reboque, ele não vem à igreja. É o último a arrumar, é o último a se preparar, é o último a vir. A mulher já chegou, os filhos já chegaram e ele sabe lá que hora vai chegar. Mas o pai cristão tem que ser o primeiro de tudo. Tem que dar exemplo para a esposa e para os seus filhos do seu compromisso com Jesus. Está na hora de começar a arrumar, meninada. Vamos para o banho. Vamos lá, patroa, já passou sua roupa, vamos. Um homem que não puxa a esposa e os filhos para a igreja é uma vergonha ao nome de Cristo. Um homem que precisa ser empurrado, conduzido, exortado, admoestado, lembrado pela esposa ou pelos filhos, fracassou como marido e está fracassando como pai. Precisa colocar isso na cabeça. Você, pai cristão, você é marido, você puxa, você traz, você se prepara, você organiza, você administra, você gerencia o seu lar de tal maneira que a sua família esteja na igreja em nome do Senhor Jesus. Porque a pior coisa que tem é homem indeciso. Homem que não tem decisão, que não tem ousadia, que não tem palavra, que não tem direção, que não leva, que não conduz, que não dirige, que não orienta. Esse é o pior tipo de homem que uma mulher pode ter e o pior tipo de pai que um filho ou uma filha pode ter. Conhece chuchu? Quem conhece chuchu? Conhece? Já plantou chuchu? Já comeu chuchu? Tem marido e pai que é chuchu. E o chuchu, tudo que você mistura dá gosto, não dá? Se você misturar a erva nele, fica com gosto de erva. Se você misturar a carne, fica com gosto de carne. Se você misturar, Deus me livre, guarde, picanha, fica com gosto de picanha. Eu nunca misturo picanha com chuchu, louvado seja Deus. Não é verdade? Mas tem marido e tem pai que tem gosto de chuchu. E assim,
não aconteceu alguma coisa dentro de casa, ele fica preso dentro de casa, ou preso ao trabalho, e diz assim: meu Deus, meu pai, esse marido, se eu não puxar, se eu não falar, se eu não brigar, não vai a lugar nenhum. Mas a Bíblia diz que é feliz, bem-aventurado o homem que assume o seu papel de homem de Deus, dentro de casa, diante da sua esposa e diante dos seus filhos. A mulher pode falar: meu marido tem os seus defeitos, mas ele é um homem comprometido com Deus. Ele é um homem da oração. Ele é um homem da palavra. É um homem de verdade. É homem com H maiúsculo, como se cantava lá outrora no século XX, de certo cantor brasileiro. É homem com H maiúsculo, apesar dos defeitos. Meu pai pode ter todos os problemas, mas se eu precisar de um homem para chamar de cristão, o meu pai será o primeiro, porque ele é cristão dentro de casa. Segundo lugar, um pai que faz diferença honra a Deus através do seu trabalho. Veja o verso de número 2. Do trabalho o quê? De tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em quantos dias? E no sétimo o quê? Descansou. A Bíblia diz assim com relação a Adão: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quando Deus chama os profetas, os juízes, os reis em Israel, ele nunca chamou preguiçoso. Todos estavam trabalhando. Quando Deus chama Moisés, Êxodo capítulo 3, Moisés está cuidando do rebanho do seu sogro. Quando Eliseu é chamado para substituir Elias, ele está arando a terra, preparando, sulcando a terra para plantar e a família colher o que foi plantado. Quando Jesus passa junto ao mar da Galileia, ele vê Pedro, Tiago e João trabalhando, que eram pescadores. O reino de Deus não é um reino de preguiçosos, o reino de Deus é um reino de trabalho. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que em labor e fadiga trabalhei em prol de vocês. Essa geração Z, como dizem os estudiosos, é uma geração neném, nem trabalho nem estudo. Mas a geração bíblica é uma geração que ama o trabalho. Por isso que a igreja define que a honestidade é importante. A igreja não aceita dinheiro como dízimo ou oferta daquilo que não seja fruto do trabalho. Não aceita dinheiro que vem de jogatina. Não aceita dinheiro que vem de corrupção. Não aceita dinheiro que vem de prostituição. Não aceita dinheiro que vem de suborno. A igreja só aceita como dízimos e ofertas dinheiro conquistado legitimamente com o suor do teu rosto, com teu trabalho diário, com teu esforço, de segunda a sexta ou de segunda a sábado. E Jesus, no Evangelho de João, diz assim: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele fazia tendas, enquanto exercia o seu papel de missionário. Um cristão, um homem cristão, particularmente nesse aspecto, precisa ser um modelo de homem trabalhador. Ele não pode ser preguiçoso, mandrião. Tem que ser um homem que ame, que goste e que dê o exemplo do trabalho duro. Eu venho de uma geração que a gente, como homem, sabia fazer quase tudo. Sim ou não, irmãos? É ou não é? Alguns aprenderam a cozinhar desde cedo. Alguns aprenderam a consertar a casa desde cedo. Hoje existem exceções, mas a grande maioria dos rapazes de hoje, o que é que eles sabem fazer?
Pede para trocar uma lâmpada. Não posso trocar a lâmpada, pai. Por que, moleque? Pai, eu vou tomar choque. Você vai tomar eu no pé do ouvido, se você não trocar essa lâmpada, miserável. Não sabe fazer nada? Não sabe trocar uma lâmpada? Se o pneu do carro furar, é capaz da mulher parar na estrada e trocar o pneu do homem. É um negócio esquisito um trem desse, uai. Não é verdade? O homem não sabe fazer nada. É uma vergonha um homem de 30 anos que não sabe fritar um ovo. Isso é uma vergonha, isso é uma derrocada, isso é um fracasso. Né? Ele não consegue fazer um miojo. Agora tem rapaz que é bom, faz tudo, não é verdade? Se deixar, ele levanta uma casa. Né? Tem rapaz assim, não levanta uma casa, sabe fazer, mas tem homem que não sabe fazer nada. Né? Tem homem que pelo menos uma coisa ele faz dentro de casa. Se fizer isso, está salvo, louvado seja Deus, a alma está salva. Sabe, pelo menos arrumar a casa para a mãe ou para a esposa. Se não souber arrumar nada, consertar nada, mas se pelo menos lavar prato, limpar chão, limpar banheiro, dar banho no gato, nos cachorros, nos papagaios, nos periquitos, não é verdade? Se conseguir trocar as crianças, dar banho nas crianças, já está na bênção, louvado seja, aí paga alguém para fazer o serviço de casa. Mas tem homem que nem isso consegue fazer. Isso é uma vergonha como homem. Isso é denegrir a nossa classe masculina. Isso é imputar uma vergonha internacional sobre nós. É fazer da nossa classe uma classe motivo de chacota das mulheres. E aquele seu marido, tem jeito não. Continua daquele jeito sem saber fazer nada. É aquele marido que você ainda tem que levar pratinho na comida e dar na boquinha dele. Desse jeito, não muda nada. E se eu não fizer isso, fica bicudo ainda, hein? Gente, às vezes, uma pessoa até um dia me sugeriu, eu estava na biblioteca conversando com a menina lá, aí uma vovozinha de 75 anos falou assim, sabe o que você podia fazer? Você podia dar palestra, ela nem me conhecia, como ser homem dentro de casa. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não sou, vó, peraí, vamos voltar aqui a fita. O que a senhora disse mesmo? É isso mesmo que o senhor ouviu. Eu estou ouvindo a conversa sua aqui com a mulher aqui da biblioteca. O senhor devia dar um curso como ser homem de verdade. Porque muitos homens não são homens de verdade. Tem nome de homem, mas não vivem como um homem que dá alegria e orgulho na gente que é mulher. Eu brinquei com a avó assim, será que eu vou ganhar dinheiro? Mas só vai ficar rico. Eu falei, quem sabe eu fico rico um dia na vida. Irmãos, o pai cristão tem que ser alguém que ama o trabalho. A maioria aqui começou a trabalhar desde novo, foi ou não foi? Sim ou não, irmãos? Foi igual o pastor Jardel, com 12 anos, começando a capinar, vender picolé, servente de pedreiro, auxiliar do auxiliar de verdureiro, batendo concreto para comer lá um churrasquinho, né? Quando podia. A maioria da antiga geração trabalha desde cedo para ajudar em casa, às vezes arrimo de família. E o texto diz então que um pai que faz diferença honra a Deus através do seu trabalho. O pão que ele coloca, o alimento que ele traz para dentro de casa é fruto do seu trabalho honesto. Terceiro e último lugar. Um pai que faz diferença glorifica a Deus por meio da união familiar. Veja o verso 3 aí comigo, por favor. Tua esposa no interior de tua casa será como o quê? Videira dá o quê, irmãos? Uva. E da uva vem o quê? O vinho e o suco de uva. Teus filhos como rebentos da oliveira. Oliveira dá o quê? Dá
Azeitona, da azeitona produz o quê? Azeite. A roda da tua... Eu gosto desse texto porque fala a roda da tua mesa. É o pai que chama, todo mundo vai almoçar ou jantar à mesa. Nada desse negócio enquanto almoça ou janta ou toma café ou lanche junto, ficar cutucando o celular. Celular fica em qualquer lugar, mas na hora do almoço, da janta, do lanche, da refeição, qualquer que seja, é proibido mexer no celular. Pai, eu não concordo. O dia que você casar e sair de casa, você faz a sua regra, mas aqui quem manda sou eu. É assim que vai ser, é assim que funciona e ponto final. Nós estamos precisando de homens assim de autoridade dentro de casa. E você pode observar que estão ao redor do homem a esposa e os filhos. É um homem que gosta de família. É um homem que gosta de ficar junto da esposa. É um homem que gosta de ficar junto dos filhos. É um homem que o seu prazer, o seu deleite é ficar em casa com a família. Não fica arrumando desculpa para não ficar em casa. Tudo bem que algumas casas, algumas famílias são muito complicadas, mas quem tem que harmonizar, equilibrar, mediar, quem tem que trazer paz, quem tem que trazer harmonia, quem tem que trazer comunhão, quem tem que trazer união e unidade para o lar, é o homem. O homem que é o responsável pela ligadura familiar. Tem pai que joga filho contra a esposa, irmão contra irmão. Um pai não é para isso. Um pai é para unir a família. Ele e a esposa com o filho ou com filhos. Ele não tem que dividir. Ele não tem que fracionar, fragmentar a família. Ele tem que unir e celebrar e ajudar e unir e ter comunhão nessa família. Aqui nesse texto, todos estão à roda da mesa. O pai fala e todo mundo assenta à mesa para comer. Isso é ser homem. Isso é ser pai. Isso é ser marido. E para minha tristeza, irmãos, abrindo o confessionário, algumas esposas lá no interior do coração têm vergonha do marido que tem em alguns aspectos. Infelizmente é verdade. E um pai que faz diferença glorifica a Deus por meio da união familiar. Todo mundo percebe que ele traz a família o quê? Para junto de si. Seja esposo ou filho, sejam familiares, os seus irmãos, as suas irmãs, seus cunhados, suas cunhadas, seu genro, suas noras, ele traz para junto de si. Ele abraça, ele une, ele junta, ele aglomera. Esse é o homem da palavra. Esse é o pai cristão. Esse é o homem de Deus que toda esposa e que todo filho precisa como pai. Alguns acham, meu pai dizia assim, ser novo, mas vai achando que ser pai é só botar filho no mundo, porque ser pai não é só botar filho no mundo, não. Meu pai falava assim, eu não entendi, o dia que eu casei eu vou entender. Ser pai é muito mais do que um homem que trabalhe e que coloque filho ou filhos no mundo. Ser homem é isso aqui, a luz da palavra. Sabe o que Davi, pouco antes de morrer, disse a Salomão que assumiria o seu trono? Ele diz assim, ser homem. Seu pai foi homem a vida inteira. Você vai assumir meu lugar no reinado de Israel. Seja homem. E ele cumpriu a palavra do pai. Foi homem. Um pai que faz diferença glorifica a Deus
por meio da união familiar. Não joga fogo se filhos estão com problema um com o outro. O pai cristão ele une. Não sei quem é dessa época. Como é que os pais faziam quando a gente brigava com o irmão ou com a irmã da gente? Hã? Meu pai era bom. Meu pai fazia assim: Jardel, Josiel, Jota, Felipe e Cristiano. Os 4 aqui agora. A gente até tremendo, até suando. Ele tirava o cinto. Vocês 4 caíram da pancada aí, não foi? Foi, pai. Foi. Abraça um outro aí. E ele balançando o cinto. Gente, abraçava. Tá bom não, tem que pedir desculpa. Desculpa. E se a próxima vez brigar, eu não vou chamar para pedir desculpa, eu vou bater em vocês. Não é assim que o pai da gente fazia? Não é assim que a mãe da gente fazia? Mas era bom, porque sabe o que acontece? Nós crescemos, apesar das diferenças ainda, nós ainda somos unidos como irmãos em nome de Jesus. Concluindo então, essa mensagem para o Dia dos Pais. Um pai que faz diferença, em primeiro lugar, um pai que faz diferença vive para a glória de Deus. Verso 1. Um pai que faz diferença honra a Deus através do seu trabalho. Verso 2. Um pai que faz diferença glorifica a Deus por meio da união familiar. Verso 3. Muito da união na família depende de você, pai, você, marido, para poder criá-la e mantê-la em nome de Jesus. E às vezes, dá uma dica paternal. Eu sou quase um pediatra, né? 4 filhos, quase um obstetra. Então, eu posso falar. Quando eu via, eu aprendi isso com um amigo meu. Quando eu estava percebendo que uma das meninas lá em casa estava com problema, o que eu fazia muitas vezes? Eu usava de uma estratégia boa, que eu queria chamar para conversar, não quero falar nada. Aí, perto de casa, tinha um posto de gasolina, igual aqui, onde eu moro. Só que em vez assim, era tudo no plano. Eu falava assim: vamos lá tomar um sorvete? Vamos lá no posto tomar um sorvete? Vamos um açaí? Aí a conversa mudava, não mudava? Eu levava para o posto, tomando sorvete, ou tomando açaí, e começava a conversar. E aí? O que é que está acontecendo? Ah, não sei o que, eu estou chateada, não sei o que, papapá. No final a gente voltava para casa com tudo resolvido em nome de Jesus. A disciplina é bíblica. Mas às vezes você sai com o seu filho, você sai com a sua filha, você sai com o seu marido, você sai só com a sua esposa. Podem ajudar demais a minimizar, a mitigar, a dirimir problemas. A abrir o coração. E eu vou dar essa estratégia aqui para você também, concluindo de verdade. Ninguém fica armado quando está comendo. A armadura é removida quando se está se alimentando. Por isso que eu chamava minhas filhas para tomar o açaí, ou o sorvete, ou para a gente, contra a minha vontade, ao shopping. Eu não gosto desse trem de jeito nenhum. Mas eu ia, e a coisa resolvia. Se sair com a sua esposa, sair com o seu marido, sem ninguém, a gente precisa conversar, né? Vai em algum lugar aqui em Bananal, vai almoçar junto, tomar, vai lá no Lalau lá tomar um sorvete, um café com aquele bolo gostoso. Estou fazendo propaganda não, que eu não ganho nada com isso. Não é verdade? Mas é só a sugestão. Aí você está desarmado,
Aí você começa a conversar, dialogar um com o outro, e sabe o que acontece? Os problemas vão se resolvendo em nome de Jesus. Amém? Queria pedir aos pais para ficar em pé antes que as crianças se apresentem. Todos os papais, quem é pai avô, quem é pai bisavô, quem é pai tataravô. Eu não sei se tem alguém. Orar pelos pais, para que você, para que todos nós que somos pais, sejamos pais que façam diferença. Pai amado, Pai querido, que o Senhor nos ajude pelo Teu Santo Espírito a sermos pais que fazem toda a diferença como marido, como pai de filhos e de filhas, nos quais a nossa esposa e nossos filhos possam se orgulhar não somente do pai que tem, mas do pai cristão que tem dentro de casa. Que aquilo que ele é na igreja, ele é ainda melhor em casa, e aquilo que ele é em casa, ele é ainda melhor na igreja. E que um dia, ó Deus, quando crescerem, possam ter como marido as meninas, possam ter como esposa os meninos, referência a Deus amado, o pai que tiveram, ou o pai que tem em nome de Jesus. Que aquilo que está no nosso coração, que não está de acordo com a Tua palavra, como pais que somos, que possamos acertar e sermos modelo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.